Almas queridas, são precisamente 8 horas da noite aqui em nosso notebook. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, te abençoe, nos abençoe. Perdão, algumas reflexões. Capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Peço permissão para ser simples e objetivo. O primeiro tópico que encontramos no capítulo é este: perdoai para que Deus vos perdoe. Destaco alguns pensamentos deste item. E o primeiro pensamento é este: quando Jesus propõe que perdoemos para que sejamos perdoados, ele está nos apresentando a lei de causa e efeito que vigora também no mundo moral. No mundo físico, sabemos, existe a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, de tal forma que não se pode falar em efeito sem causa. Também esta lei está presente no mundo moral. O bem que queremos para nós é o bem que deveremos realizar em favor das demais criaturas. Nenhuma pessoa tem o direito de esperar o bem a que não fez jus através da sua própria conduta. O perdão, segundo o Evangelho, tem limites? Até quantas vezes haveremos ou teremos que perdoar o nosso adversário, inimigo, desafeto, aquele que supomos ter agido mal em relação a nós? Jesus nos ensina que não deve haver limites para o perdão, propondo-nos que perdoemos 70 vezes, 7 vezes. E não devemos nos contentar com um cálculo simplista: 70 vezes 7, 490 vezes. Na verdade, é o 7 elevado à 70ª potência. 7 vezes 7, 49, vezes 7, 263, vezes 7, 1000 e tanto, vezes 7, vezes 7, vezes 7, dá um número superior ao tanto de segundos que uma vida de 100 anos tem. 7 elevado à 70ª potência é o número superior
ao número de segundos que alguém tenha em 100 anos de vida. Quer dizer, não há limites. Por isso, quem conta as vezes que perdoou, não perdoou nenhuma vez, não perdoou nem a primeira vez. Este capítulo nos fala da misericórdia. E está dito neste tópico que a misericórdia é o complemento da brandura, da mansuetude, da calma, da afabilidade, da doçura. Todo aquele que for misericordioso alcança outras qualidades, dentre elas a brandura, a docilidade, a calma. E o contrário também é verdadeiro. Aquele que conquistar a calma, a mansuetude, a doçura, a afabilidade, também terminará por ser misericordioso. Sem nenhum rigor técnico, psicológico, espiritual, podemos dizer que a misericórdia vai além do perdão. Parece-me que, à luz do capítulo 10, ser misericordioso é mais do que ser perdoador, porque consta do texto que o misericordioso perdoa e esquece, o que nos leva a pensar que aquele que perdoa pode não necessariamente esquecer. E como esquecer um acontecimento que nos tenha marcado de maneira desagradável? Com objetividade, agora digo que precisaremos de dois grandes recursos para que atinjamos o nível desejável de esquecimento do acontecimento desagradável. Um dos recursos para o esquecimento é o tempo, que é remédio para todas as nossas feridas. E também quero aqui registrar a necessidade da sobreposição de pensamentos bons, de sentimentos bons sobre o acontecimento desagradável. A experiência traumática, desagradável, marcante, não pode ser a última impressão do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. Aquele que estaciona no acontecimento desagradável, não avançando para novas e positivas experiências, congela o pensamento, desenvolve uma fixação mental doentia, perniciosa, negativa. Portanto, sobrepor, ou invertendo, sobrepor, por sobre o acontecimento desagradável,
coisas amenas, coisas agradáveis, que nos façam bem. Foi o que levou Pedro, apóstolo, a escrever: o amor cobre a multidão dos pecados. E poderíamos dizer que o perdão cobre a mágoa, acabando por levar o perdoador a superar aquele acontecimento desagradável. Por um certo período, é humano, é compreensível que o acontecimento ainda ficará marcando em nossa memória, em nossa vida. Mas chegará o momento que perceberemos a inutilidade desta lembrança persistente, porque não nos fará nenhum bem e nos fará um grande mal. O próximo tópico é reconciliar-se com os adversários. Deste tópico, destacarei dois pensamentos. Propõe aqui o Evangelho reconciliar, enfatizando a sílaba re ou ré. São dois os desafios quando existe um entrevero, uma pugna, um acontecimento infelicitador entre as pessoas. Um dos deveres, uma das atitudes é a da conciliação. A outra atitude é a da reconciliação. Aquele que toma a iniciativa de ir ao encontro do apaziguamento, da superação do acontecimento inditoso, está na postura do conciliador. O outro, envolvido na pugna, no entrevero, na discussão, na incompreensão, que foi alcançado pela conciliação de uma das partes, ficará com o dever cristão de reconciliar. Um concilia, o outro reconcilia. E aquele que toma a iniciativa da conciliação, que demonstra boa vontade, interesse em superar o acontecimento infeliz, não deve cogitar se o outro se reconciliará ou não. Colocando-me na frase para poder melhor me expressar, se eu estou em dificuldades com alguém, devo me empenhar por me conciliar. Se o outro não fizer a parte dele, não se reconciliando comigo, o problema é dele, não é meu. O meu problema é o da conciliação, é o de fazer a minha parte. Não devo, pois, me condicionar permanecendo na expectativa de que o outro faça o que deve ser feito. Eu farei a minha parte.
Devo tomar a iniciativa, mas não devo permanecer refém da resposta, da reação, do comportamento que o outro terá. Porque uma vez que eu reconheço ter agido de maneira inadequada e tomo a iniciativa da aproximação, do apaziguamento, eu estou de conformidade com o Evangelho. Estou obedecendo aos ditames das leis divinas. O outro que, por enquanto, se recusa à reconciliação, responderá pela sua escolha de não se reconciliar. Feita a conciliação, feita a parte que nos cabe, sigamos adiante. A vida, em nome de Deus, mais adiante nos reunirá novamente aos irmãos que por enquanto não foram capazes de perdoar, de compreender, de relevar e de reconciliar. Mágoa, está dito neste tópico, é também causa de obsessão. Aquele que pratica o mal fica vulnerável, fica exposto à obsessão. Mas aquele que não perdoa e passa a nutrir ressentimento, ira, desejo de vingança e outros sentimentos e comportamentos inadequados, também se tornará vulnerável à obsessão. E ele não poderá transferir toda a responsabilidade da mágoa ao outro, porque é uma projeção injusta. Portanto, agir mal nos deixa vulneráveis à obsessão e não perdoar, não compreender, não relevar, também nos deixará vulneráveis à obsessão. Mais adiante, o sacrifício mais agradável a Deus. E eu vou destacar apenas um pensamento neste tópico. Mas prestemos atenção no título: o sacrifício mais agradável a Deus. Perdoar, devemos reconhecer, nem sempre será fácil e pode ser muito difícil, a depender do acontecimento, da estrutura espiritual das pessoas envolvidas. É possível que as partes envolvidas necessitarão de séculos, milênios, até a conciliação e reconciliação definitivas. O sacrifício mais agradável a Deus. Perdoar pode pedir sacrifício de nossa parte, renúncia, exige para que perdoemos, muitas vezes, vontade. Eu devo me fazer esta pergunta caso eu esteja magoado. Será que eu quero mesmo perdoar? Será que eu estou disposto a perdoar, a conciliar ou a reconciliar?
precisamos enfrentar essa questão de maneira muito honesta, sem subterfúgio, sem maquiar na resposta. Após a decisão pelo perdão, após a escolha pelo perdão, teremos que nos esforçar, porque para perdoar, quase sempre teremos que nos esforçar para superar os nossos próprios limites. No estágio em que eu estou, posso ainda não conseguir perdoar. Para que eu perdoe, terei que crescer moralmente, crescer espiritualmente. Terei que trabalhar meu espírito no sentido da iluminação espiritual, da evangelização do meu espírito ou da educação do meu espírito. Posso hoje não ser suficientemente educado, desenvolvido ao ponto de perdoar, mas se eu desejo efetivamente atingir a conciliação, a reconciliação, precisarei sair deste patamar em que me encontro e superar a mim mesmo. E esta vitória sobre nós é muito difícil, porque é uma vitória silenciosa, nem sempre percebida por aqueles que nos rodeiam. O próximo tópico do capítulo 10, o argueiro e a trave no olho. O argueiro e a trave no olho. Argueiro, meus amigos, quer dizer cisco. Trave, pensemos num pedaço de madeira, num caibro. Observemos, pois, que o argueiro e a trave são constituídos do mesmo material. Um cisco, perdoe-me a pobreza, um cisco é um cisco. Uma trave é um monte de ciscos. Aqui nesta passagem, Jesus nos diz: por que vedes um argueiro, um cisco no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Me permitam uma certa liberdade. Estou aqui com este apoio para o mouse. Então, eu estou aqui com uma trave nos meus olhos, desculpem a espontaneidade, estou aqui com um obstáculo, um defeito deste tamanho, e estou vendo em que pese este obstáculo um cisco no olho da Solange que está aqui à frente. Como pode ser isto? Que visão é esta que me permite, em que pese este obstáculo deste tamanho, 13, 14 centímetros por 16, vou medir depois, e consigo ver um cisco lá? É o que Jesus está dizendo, trazendo esse raciocínio para os nossos defeitos. Eu tenho um defeito deste tamanho e consigo ver o defeitozinho, tamanho de um cisco,
ali na Solange. E aí eu me ponho a criticá-la, a exigir dela uma perfeição que eu não tenho, perfeição da qual ela está muito mais próxima do que eu, porque a hora que ela se liberar desse cisquinho aí, ela está bem. Agora eu vou ter que me liberar, talvez, de 1 milhão de ciscos que estão compondo esta peça. Então, Jesus, no Evangelho, nos está dizendo isto. Ocupe-se antes, ocupe-se primeiro com os seus defeitos, com as suas imperfeições, com os seus vícios, com as suas lutas internas, com os seus conflitos internos. E depois verifique como você pode ajudar o seu irmão a eliminar o cisco que o está incomodando. Isto trará grandes benefícios para mim, para vocês, para todos nós. E, em boa lógica, olha que maravilhoso isto. Em boa lógica, quem faz o mais, faz o menos. Se eu fui capaz, se eu tive competência, sapiência, sabedoria, poder para eliminar 1 milhão de ciscos da minha alma, já não mais do meu olho físico, ajudar o irmão que tem um cisquinho na sua alma é fichinha. Muito fácil. E depois de ter tirado esse ciscão, esses 1 milhão de ciscos do meu olho, eu adquiri experiência. Eu já conheço o caminho, eu já domino a técnica para eliminar os ciscos. Eu vou colocar a minha experiência a serviço do irmão que está necessitando, com um detalhe que ainda agrego agora. Eu saberei com a minha experiência o quão difícil foi para mim eliminar estes 1 milhão de ciscos, e vou desenvolver um nível de compreensão, de tolerância, de paciência em relação ao outro. E dependendo da condição do irmão, esse cisco para ele pode ser uma trave, para ele pode ser uma grande dificuldade. Eu já confessei aqui tantas vezes, estou na doutrina nessa encarnação, vai agora para 42 anos nessa encarnação. E acreditem, faz 42 anos que eu venho me empenhando por ser uma pessoa calma. E quão difícil é ser calmo, sereno. A gente consegue momentos de serenidade, horas de serenidade, dias de serenidade, mas ainda não estou liberto. Não posso dizer que curei a minha cólera e, portanto, estou sujeito a recidivas, a recaídas. Portanto,
cuidar de mim. Não vou me omitir na ajuda que devo ao meu irmão. Nós trataremos disto no estudo do capítulo 10, do 11 e outros capítulos. Não significa que eu deva me desinteressar pelo outro. Eu posso, está no capítulo 10, nós vamos estudar, posso até corrigir, repreender. Eu posso, e em algumas situações até nós devemos fazer isto. Porque uma coisa, voltaremos nesse tema, uma coisa é julgar, outra coisa é discernir, é distinguir. Não devemos condenar, mas precisamos perceber se aquela conduta ou essa conduta foi ou não adequada. Isso não é julgar, isso é examinar, isso é analisar, ponderar, distinguir, discernir, e nós precisamos fazer isto a benefício da nossa evolução e da evolução das demais pessoas. Então, amigos, cuidar mais dos nossos defeitos, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. E no que nos for possível, se o irmão desejar, se o irmão aceitar, ajudemo-lo na superação dos seus ciscos, que para ele pode ter a dimensão de uma trave, a mesma trave que percebo em mim, pode ser a trave que o irmão está percebendo nele próprio. Ou seja, eu preciso te perdoar, porque eu necessito do teu perdão. Se eu não te perdoo, como esperar que você me perdoe? E vice-versa, se você não me perdoa, como esperar que eu venha a te perdoar? Eu tenho uma ótima notícia para vocês. O nosso estudo dessa noite está se encerrando. Sem pressa, na próxima semana daremos sequência, porque nós precisamos entender a lição, assimilar a lição, arquivar a lição e empenharmos por aplicá-la em nossas vidas. Chega de dizer que sabemos, chega de dizer, mas de novo estudando isso, até quando? É chegada a hora de nós todos, ressalvadas as exceções, afirmar a necessidade de internalizar o Evangelho e aplicá-lo em nossas vidas. Que Jesus, o homem mais misericordioso da humanidade, te abençoe, nos abençoe.